Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Hoje eu vou falar para vocês sobre febre reumática. A febre reumática é uma doença que ela começa como doença infecciosa e depois vira uma doença reumatológica cardíaca, principalmente. O que acontece? Existe uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A que pode causar faringoamidalite. Aquela amidalite bacteriana com placas, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Primeiro, pessoal, 80% das faringoamidalites são virais, não tem absolutamente nada a ver com bactérias, 80%, a grande maioria. Só que tem 20%, e aí sim a grande maioria é por esse Streptococcus, pode causar uma reação imunológica pós essa infecção, que faz com que o organismo da pessoa gere anticorpos que atacam algumas áreas do corpo, como por exemplo as juntas, principalmente grandes articulações, uma artrite migratória, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, lesões de pele, nódulo subcutâneo, coreia de Sydenham, que eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês também, e a principal problema dela é realmente o ataque no coração, fazendo miocardites, e fazendo também doença valvar, atacando a válvula do coração. Já para adiantar para vocês, a primeira válvula que ela gosta de causar modificações é a mitral e depois é a aórtica. Então ela é uma doença, sim, uma doença infectológica no seu primeiro momento, mas ela depois vira uma doença reumatológica. Então vamos parte por parte explicar como é que isso acontece e como é que a gente faz para prevenir que se tenha essa exacerbação de anticorpos anormais, digamos assim, que faz prejudicar o próprio organismo do paciente. Então, essa doença, ela é diferente de algumas outras doenças. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, a pessoa que tem sífilis, o paciente tem sífilis, tá? Nós vamos lá fazer um exame, o exame diz que está lá positivo para sífilis. Outras doenças virais, o paciente tem SARS-CoV-2, faz o exame, faz o swab nasofaríngeo, antígeno ou PCR e detecta o vírus. Agora, a febre reumática não tem exames. A febre reumática é no feeling. A febre reumática ela só é diagnosticada com os achados clínicos e laboratoriais em conjunto. Não tem um teste para ela. Então, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês aqui é o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelos critérios de Jones, modificados para o diagnóstico de febre reumática, é de 1992. Tem um segundo critérios de Jones modificados pela OMS, um pouco mais agente, se não me engano, é 2004, que serve para aqueles pacientes que já tiveram febre reumática para captar exacerbações ou retorno da doença. Então, voltando aqui para o slide, os critérios maiores são cardite, artrite, coreia de Sydenham, eritema marginado, nódulo subcutâneo. Os critérios menores são febre, atralgia, elevação da VSG ou PCR e aumento do intervalo PR no eletrocardiograma. Então, esses são os critérios diagnósticos. Você precisa ter dois menores, um maior ou dois maiores, enfim, dependendo do caso, essa na infecção primária pela doença. Eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês, então, o diagnóstico de faringoamidalite Streptococcus. Esse Streptocócica permite o adequado tratamento antimicrobiano e, consequentemente, a prevenção da febre reumática primária. Então, na seta amarela ali, está mostrando uma amígdala com placas, digamos assim, com pus, mostrando uma infecção. Essa infecção tem grande chance de ser pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, mas ela também pode ser viral. Então o que pode ser feito nesse momento? Se pode fazer um swab local ou pode se pedir mais tardiamente um ASLO que detecta depois de 7, 10 dias que houve realmente uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. A bactéria está ali no canto para vocês, mostrando que ele é um coco gram-positivo em cadeia. Então, no próximo slide aqui para vocês são as artrites típicas da febre reumática, evolui de forma assimétrica e migratória, ou seja, ela começa numa grande articulação, vai para outra grande articulação e assim ela vai migrando, ela vai para um lado e vai para o outro. Outra coisa que acontece, mas é extremamente raro, 3% dos casos, e essa foto é de um paciente meu, eu atendi esse paciente, é o eritema marginato. O eritema marginato é característico da febre reumática, é raro, como eu falei para vocês, 3%, e ele está muitas vezes associado à cardite, não necessariamente a cardite grave, ele está associado apenas à cardite. Esse eritema marginato, ele também não tem tratamento, ele some por si só. Os nódulos subcutâneos, esses aí são bastante raros também, 2 a 5% dos casos, e eles sim, eles estão relacionados à cardite grave. Então, se você tiver um paciente com febre reumática,
ou doença reumatismal, como se antigamente falava, e ele tiver nódulos subcutâneos, dá atenção, a chance de ele ter uma cardite grave é muito grande, muda o tratamento. A coreia de Sydenham acontece basicamente em crianças femininas, tá certo? É uma doença que dá uma assustada, eu vou botar um vídeo para vocês aqui. Mas ela é autolimitada, ela começa algumas semanas depois da faringoamigdalite streptocócica e depois ela some, mas ela é uma das poucas que ela por si só faz o diagnóstico de doença reumatismal. Ela não precisa fechar todos os critérios, porque ela é muito característica, desde que, claro, você exclua lúpus eritematoso sistêmico dessa criança. O acometimento cardíaco é caracterizado por pancreatite, entretanto as lesões valvares da válvula do coração, responsável pelo quadro clínico e pelo prognóstico. Então, é claro que pode acontecer uma cardite de variada intensidade, mas o mais importante é você ver, o seu paciente tem lesão na válvula ou não tem. Bom, e o tratamento? O tratamento é dividido em duas partes. Se o paciente tem uma faringoamigdalite streptocócica e ele tratar principalmente com benzilpiricinina, penicilina G benzatina, que é o bezetacil, e até 9 dias do início ele aborta o processo de formação desses anticorpos que atacariam o próprio corpo. Então a doença pode ser tratada de preferência com penicilinas, de preferência com anel beta-lactâmico, tem outras alternativas, mas com grau de evidência menor para a prevenção da doença reumatismal, tá certo? Então é fácil de tratar, é simples de tratar. Lembrar que se não quiser tomar o antibiótico intramuscular, que eu aconselho no caso de suspeita, você pode usar a amoxicilina, só que ela tem que ser um uso por até 10 dias. Existe também a prevenção, profilaxia da febre reumática em quem já teve o diagnóstico de febre reumática. Bom, isso vai variar muito, não vou explicar com detalhes aqui para vocês, mas, por exemplo, o paciente tem que tomar bezetacil a cada 21 dias, eu sei, é dolorido, ou profilaxia com algum antimicrobiano, geralmente por 10 anos, ou ao que chegar aos 40 anos, o que acontecer depois, e se ele tiver, em algumas situações, doença valvar, muitas vezes essa profilaxia ela é indicada para sempre. Tá certo, pessoal? Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Febre reumática já fora de moda, digamos assim, em países do primeiro mundo, mas ainda bastante prevalente aqui no Brasil. É um problema de saúde pública, é facilmente evitável, mas quando causa doença cardíaca é uma encrenca meio complicada mesmo, meio chata de se tratar, uma doença que não tem um teste sorológico para te fazer o diagnóstico, mas é uma doença que tu tem que pensar, principalmente quando tu tiver esses achados dos critérios de Jones. Espero que tenham gostado, eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e se chegaram até aqui, não deixe de se inscrever no canal e dar o joinha, e até o próximo vídeo.